Bem-vindo ao segundo videocast desse canal. Quando eu digo que ninguém sabe o que tá fazendo, eu tô falando sério. Algumas horas atrás, a única certeza que eu tinha é que eu precisava gravar um vídeo pra postar essa semana. E eu tenho um hábito de anotar quais os temas e vídeos eu quero gravar aqui pro canal. Então eu fui até essa lista e pensei, eu acho que eu vou gravar sobre esse tema. Mas eu não tinha nada além disso. Então o que eu fiz? Eu fui até um café, sentei, pedi um doce e comecei a pensar o que eu falaria nesse vídeo. Há uns 3 anos eu li um livro chamado Hobby como um Artista. E foi um livro que me marcou bastante. Não porque ele é incrível, mudou minha vida, mas sim porque ele fez eu me identificar. A coisa mais reconfortante que eu já li provavelmente foi ninguém sabe o que tá fazendo. E nesse livro, eu sinto que ele aborda isso de diferentes formas. Então é um livro muito interessante pra quem tá com um bloqueio criativo, que era o meu caso na época. Ou não necessariamente alguém que trabalha com criatividade, mas alguém que talvez queira saber mais. Então é um livro legal, eu acho que é um bom começo, é um livro rápido, dinâmico e você não vai gastar mais do que 2, 3 horas pra ler. Esse livro me marcou, porque se ele não tivesse marcado, provavelmente eu não lembraria dele até hoje. Não sei dizer quais foram todos os livros que eu li na minha vida, mas esse livro, por acaso, me marcou. Acredito muito que por causa dessa frase, que me pegou muito, e eu nem sei a essa altura se realmente tinha essa frase no livro, ok? Mas no ápice de uma crise criativa, que eu presumo que tenha sido o motivo pelo qual eu li o livro, me deparar com essa frase teve um grande peso pra mim. Não só pela questão que eu estava passando na época, e porque eu sinto que isso também atravessa muitos artistas em grande parte da vida, em vários momentos, mas eu sinto que o autor trouxe reflexões que eu não tinha pensado muito antes. E aí é muito legal quando você está lendo um livro e você começa a linkar o que o autor está te dizendo com suas próprias percepções, e aí você consegue de fato chegar a uma conclusão, digamos assim. Um contexto sobre mim, caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo e talvez não me conheça tão bem assim, eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. Num nível que eu considero quase doentio, quase do tipo, preciso procurar ajuda, se é que vocês me entendem. E além disso, eu tenho uma grande inclinação à autossabotagem, vulgo a famosa síndrome do impostor, que poderia ser um tema de um videocast, mas eu não me sinto capaz de fazer isso ainda e eu acho que eu não tô afim de entrar num buraco que eu não vou conseguir sair. Mas vou jogar essa informação e você guarda ela pro que eu vou falar agora. Eu tenho passado por um processo de começar a reconhecer os meus feitos. Em dado momento, ou eu preciso valorizar o que eu já fiz, o que eu já produzi até hoje, ou eu vou pra sempre ser uma pessoa infeliz, porque eu nunca vou conseguir reconhecer que eu faço coisas legais e que eu tô chegando em algum lugar. Então, se por muito tempo eu achei que eu não fizesse nada, o que seria esse canal? Eu recebo mensagens toda semana de pessoas que não me conhecem, que além de comentarem nos vídeos, me procuram em outras redes sociais pra dizer o quanto elas estão gostando do canal, o quanto elas estão gostando de acompanhar a minha vida, o quanto eu trago algum tipo de conforto pra elas, algum tipo de presença em momentos difíceis, momentos de conforto, momentos de... Enfim, então se eu penso que eu não faço nada, o que seria isso que a gente construiu hoje? O que está em construção? O canal é uma constante evolução, não só porque eu faço vídeos toda semana, como eu acho que a gente sempre pode melhorar e aprimorar, e é esse tipo de mindset que eu tô tentando levar pra minha vida agora. E é difícil. Se você é perfeccionista, se você se auto-sabota, você sabe que é difícil. Eu posso não achar perfeito, até porque, sendo sincera, nada é perfeito, mas eu acho que dia após dia eu tento chegar no que seria uma versão ótima pra mim, sabe? E como eu falei também, eu acho que é um processo que não tem fim. Então você sempre pode melhorar, você sempre pode estar chegando em algum lugar. E não é sobre perder esse gás, essa ideia de vamos melhorar, vamos trazer mais qualidade, conteúdos mais legais, diferentes. Mas é sobre você não reconhecer o que você já tem. Então é por isso que eu tento constantemente guiar o meu pensamento, porque afinal eles aparecem e o que a gente pode fazer é tentar guiar eles para um lugar melhor e menos de autossabotagem. Sempre que eu ia criar uma arte, eu tinha o hábito de abrir uma página em branco e encarar ela. Encarar ela até que surgisse alguma ideia do além que me faria conseguir criar aquela arte. O resultado, basicamente, eu ficava frustrada e me sentia incapaz, porque 99% das vezes não surgia nada. E aí, depois de um tempo, conversando com uns amigos meus, designers e pessoas da área, eu entendi que as pessoas não chegavam pra fazer um projeto sem nada.
Fala sério, é um caminhão. E aí que eu fui entender que não é porque a pessoa tem um diploma em design que todo projeto que ela vai fazer, ela simplesmente só abre uma página em branco e dali sai o projeto mais inédito, nunca visto antes e incrível da face da Terra. Você vai atrás de referências e você faz uma curadoria de coisas que você acha que fariam sentido para aquele projeto. E foi só aí que eu entendi que eu não era tão incapaz quanto eu achava. Talvez você ouvindo isso agora, você me ache estúpida e você chega à conclusão sozinho que isso era óbvio, e talvez seja mesmo óbvio. Ok, voltando pro livro do Austin, que se chama Hobby como um Artista, não sei se esse título te chamou a atenção, mas vou agora entrar no que se trata, pelo menos o que eu lembro que se trata. Como eu já fiz um disclaimer, eu não sei em que momento os meus pensamentos e interpretações atravessaram o que eu vou falar agora, tá? Eu não sei o que foi o autor e o que fui eu, mas eu vou falar mesmo assim. O Austin, ele dedica uma parte considerável do livro. Eu diria que o livro é sobre isso, mas ele aborda várias coisas, então se você fosse ver o cerne do livro, eu sinto que é meio que sobre hobby como artista, que justamente é o título do livro. Tá, mas o que isso quer dizer pra você que nunca leu esse livro? Tudo que surge no mundo criativo, no mundo da arte, nada mais é do que uma coletânea, ou melhor, uma reciclagem de tudo que já foi feito antes. Eu acho que vale frisar, como tudo na vida, é claro que existem exceções, é claro que você pode sim criar algo inédito, mas o ponto que ele quis trazer no livro, que hoje eu entendo, e isso é um tipo de conforto, e esse livro me serviu muito como um tipo de conforto naquela época e hoje também, o que você produz é basicamente a curadoria de tudo que você já viu um dia. Mas sim, na hora de fazer um projeto, você vai, às vezes sem nem perceber, inconscientemente, você vai juntar referências de várias coisas que você já viu um dia pra criar aquilo. O livro fala sobre como, a partir do momento que você entende isso, você abre um mundo na sua cabeça e você tem que estar disposto a fazer os seus projetos baseado nisso. Porque por muito tempo eu pensava que se eu vi uma coisa e queria fazer algo parecido porque eu achei aquilo legal, porque eu quero me inspirar naquilo, no bom sentido, e não copiar na cara dura e nunca dar créditos pra pessoa. Mas eu achava que isso era errado, que eu era um tipo de... Qual é a palavra? Fraude. De jeito algum, de forma alguma, um passe livre pra você chegar e dar Ctrl+C, Ctrl+V no trabalho das pessoas que você vê na internet. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer. Não me interpretem erroneamente, por favor. Onde eu quero chegar é que ninguém abriria uma página em branco e faria algo 100% inédito, nunca visto antes, de forma parecida no planeta Terra. O nosso erro é achar que a gente sempre tá ficando pra trás. Eu percebo que eu tenho vivido uma vida muito mais leve e tranquila, longe de estar no ideal perfeito que eu considero pra mim e eu espero atingir um dia. Mas eu já vejo que eu consegui mudar um pouco a minha cabeça e me conformar com o fato de que sempre vai ter alguém na sua frente. Não no sentido depreciativo nem nada, mas assim, se você pensar que sempre vai ter alguém com algum conhecimento a mais que você, não porque ela nasceu com isso, mas porque ela foi atrás disso, porque ela estudou, muitas vezes ela investiu um tempo que você não investiu, seja por preguiça, seja por medo de falhar, desse aí eu conheço bem, seja por falta de tempo. Do mesmo jeito que tem alguém que sabe menos, tem alguém que sabe mais. E eu percebi que por muito tempo, a primeira coisa que eu pensava, que a minha cabeça pensava, era literalmente me diminuir. No sentido de, isso não está bom, isso está longe de estar como eu queria que estivesse, porque eu estou me comparando com os outros, tá aí, pior coisa que você pode fazer também, mas eu sinto que a maioria das pessoas fazem isso. E é meio inevitável, eu sinto que quando você é uma pessoa perfeccionista, com um nível de autocobrança acima do normal, eu diria que é quase impossível você não se comparar em algum momento com alguma pessoa. Então, se a minha mente pensava assim, agora eu tento pensar que essa pessoa não sabe mais porque eu sou uma fracassada. Essa pessoa sabe mais porque ela investiu mais tempo nisso, provavelmente, que eu não investi. Sem entrar no tópico de facilidade, ok? Porque até então nós somos seres totalmente diferentes e sim, pessoas têm mais facilidade que a gente em determinadas áreas do conhecimento. E no final do dia, mesmo que isso não seja verdade, eu prefiro acreditar que as pessoas não sabem o que elas estão fazendo. Até porque eu tenho certeza que se eu entrevistasse metade dos artistas que eu conheço, os melhores trabalhos deles, eles diriam que eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Realmente, é uma coisa muito de intenção, de sentimento. E a gente sabe alguma coisa disso? Porque eu acho que a gente não sabe. Não é uma coisa palpável, então a gente não sabe de fato. Então é outro caminho pra você pensar por que exatamente as pessoas não sabem o que elas estão fazendo. Ao mesmo tempo, eu entendo que isso não é uma desculpa pra eu não ir atrás. Por muito tempo na fotografia eu sempre me senti a pessoa que sabia menos. Eu não acho que isso mudou hoje em dia não, mas sendo sincera, eu não trabalho mais com a área. É difícil fazer algum job de fotografia, ainda mais sozinha. Geralmente eu faço alguma assistência pra algum amigo meu, enfim. Mas eu tenho feito mais fotografia pra mim e pra quem quiser ver, digamos assim, sem nenhum retorno financeiro. Então eu relaxei mais nesse quesito de talvez eu seja a pessoa que sabe menos. E aí? E para além disso, eu tenho encontrado uma paz tão grande em focar no meu, em não olhar tanto assim pros lados. Não que você não possa ver vídeos que te inspiram e procurar referências, mas na hora de sentar e fazer o meu,
aquilo vai ser meu principal foco, sem ficar pensando no que os outros fizeram, no que os outros produziram. Eu acho legal falar também que eu tenho encontrado paz em entender que o que eu faço hoje é o que eu consigo nesse momento. E não quer dizer que eu não vou conseguir nunca algo maior, melhor que isso. Com o conhecimento que eu tenho, com os equipamentos que eu tenho, com as circunstâncias que eu tenho, é o melhor que eu consigo fazer. E tá tudo bem. E não quer dizer que pra sempre esse vai ser o jeito que eu vou fazer. Só ficar em paz, assim. E fazer. Eu acho que fazer é o mais importante. Esse vídeo poderia ter outro nome. Poderia ser Não Pense, Só Faça. Porque é isso. No final do dia, é isso. Não tem resposta certa e tem infinitos jeitos de você se pensar, porque é uma coisa muito subjetiva, ainda mais se a gente tá falando de arte, de projetos pessoais, e são infinitas possibilidades. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, comentar e assistir o último videocast, que é o único que a gente tem no canal, além desse. E é isso, espero que você tenha gostado.